Bom dia, pessoal. Vamos continuar aí com a nossa série sobre as pinturas e hoje a gente vai falar sobre elas, sobre as patologias, os probleminhas que acontecem nessas pinturas, como a gente pode ver nessas imagens aí. A gente decidiu trazer as causas e algumas possíveis correções para resolver esses problemas nas nossas casas. Vamos começar pelas manchas, que é o mais simples, né? Essas manchas que acontecem aí na superfície das nossas pinturas, né? São manchas com aspectos mais escuros em algumas partes dessa superfície que foi pintada. Essas manchas geralmente são ocasionadas devido à fumaça de cigarro, questões também como gordura, óleo nas nossas cozinhas também, ou nas partes externas por pingos de chuva, né, que ocasionam uma remoção incompleta de algumas substâncias solúveis ali da tinta. Para corrigir essas manchas, o ideal, no caso de fumaça, gordura e óleo, que seja que você consiga limpar através de um produto, né, que com base de amoníaco. E aí você esfrega, né, você passa esse produto na parede e após isso, você consegue repintar a superfície para que não tenha mais essas manchas. E nos casos de superfície, né, com externas, né, com as gotas de chuva, você pode lavar essa superfície com água em abundância. Agora falando um pouco sobre as bolhas, né, como no caso dessa imagem aí, o aparecimento de bolhas na superfície pintada, também é bem comum da gente encontrar. Uma primeira causa seria você repintar a sua parede sem remover poeira, né, sem fazer a limpeza correta ali daquela superfície. Também pode ser por questões como vazamento e infiltrações, questões como falta de vedação na junção da janela com a parede ou em calhas e rufos, também pelo uso de algum produto que seja inadequado. A gente explicou certinho antes quais são os produtos adequados para as superfícies, né? Tem que se atentar a isso. Também a utilização de massa niveladora de baixa qualidade. E por último, uma incompatibilidade com a pintura anterior sem a devida preparação. Você não preparou a superfície direito. Para corrigir esse aparecimento dessas bolhas, né, na superfície, a gente vai ter que retirar essa área afetada, né, utilizando as lixas, a gente vai lixar essa parede e uma espátula. E aí, após isso, você vai preparar essa superfície novamente para poder repintar ela. Isso é o ideal. Agora falando um pouco sobre enrugamento, que são ondulações entre as camadas de tinta, né? A gente tem essas imagens aí. Normalmente ela ocorre também bastante com as tintas esmaltadas, então vamos ficar atento aí. Ela é devido geralmente para acúmulo de material na aplicação de uma camada espessa de tinta, então você vai dar demão e você utiliza muito material, né? Uma tinta diluída incorretamente, ou também uma pintura sobre a superfície que esteja muito quente, e ainda pela utilização de um diluente que seja incorreto ali para aquela situação. Bem, para poder corrigir esse enrugamento, o ideal é que você retire também essa área afetada, utilizando as lixas, né? Você vai lixar essa parede novamente, e aí você vai utilizar também as espátulas para tirar essas imperfeições, e aí preparar a superfície para repintá-la. Por último, a gente tem as crateras. As crateras são buracos circulares na superfície de pintura, né? Como esses das imagens aí que a gente pode ver agora. E as causas geralmente são a presença de espuma na tinta durante a aplicação, você agitou muito a lata, tem espuma, né, por exemplo. Uma presença de bolhas formadas por essa agitação excessiva da tinta antes da aplicação. Contaminação da superfície ou dos equipamentos de pintura. Problemas de umidade do substrato, né, que seria a parte do reboco ali, a gente tem que ficar atento. E para poder solucionar esse probleminha, a gente vai ter que fazer a correção removendo toda essa pintura e corrigindo essas crateras. Aí, a partir disso, a gente vai poder repintar a superfície para que não tenha mais esse problema. Bem, sobre as patologias por hoje é isso. E vamos ficar atentos para o seguinte: essa parte do substrato é muito importante, que é a parte que você vai fazer o chapisco da sua parede, você vai fazer o emboço dela e após isso o reboco. Tem muitos problemas que a gente encontra nas nossas pinturas que as causas estão nesse processo, então a gente tem que ficar bem atento também para esse processo sair bem certinho e a gente vai explicar um pouquinho mais para frente também para vocês. Mas e aí? Vocês já tiveram alguma experiência com esse tipo de patologias? Conta aí pra gente. Amanhã a gente tem mais vídeo aqui para vocês.